E hoje a gente está aqui com essa, né, esse clássico que é A Morte da Morte. E eu quero falar um pouco, inclusive, sobre o título desse livro, porque é um título marcante. É um título Sim, que, inclusive, num primeiro relance ali que você o ouve, parece até meio algo repetitivo, algo contraditório, mas não, tem aqui uma lógica profunda e bela e uma teologia bíblica, né? Então o livro tem o título de A Morte da Morte na Morte de Cristo, né? exato. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse título, de onde ele veio, foi o Owen mesmo que colocou, né? Porque é um título assim que se a gente colocasse hoje para os melhores marqueteiros produzirem, talvez eles Uhum, ainda não fizessem algo tão bom, porque é um baita exato. título, mas que resume ali um princípio bíblico, né? De onde veio esse título e o que é que ele significa, o que é que ele está querendo ensinar já com esse título aqui pra gente. Pois é, trata da expiação, né, especificamente. Na morte de Cristo, no Calvário, a morte morreu. Basicamente seria essa a ideia, ou seja, a morte eterna, a morte enquanto separação eterna entre o homem e Deus foi abolida, destruída, na morte de Cristo. Então, a morte da morte na morte de Cristo. Para aqueles que, arrependidos dos seus pecados, creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador, para estas pessoas já não existe mais a morte, já não existe mais a separação, a morte eterna, e na verdade nenhuma condenação que possa gerar não somente a morte, mas todas as consequências da morte, né? Inclusive no presente, na vida presente da pessoa, antes que ela fisicamente morra, ela experimenta ao longo da vida dela uma série de aspectos relacionados à morte eterna, que já começa a ser vivida hoje, nesse mundo, né? Então, para aquele que tem um encontro com Cristo, não somente essa morte eterna, mas como todas as consequências presentes desta separação eterna são extintas, elas se destroem por meio daquilo que Cristo conquistou na cruz por nós, né, na morte de Cristo. Fantástico. E realmente Exato, essa distinção aí, né, que a gente pode falar da morte em vários sentidos, em vários aspectos. Temos esse ponto importante aí da morte como separação da fonte da vida, que é Deus, né, os nossos pecados fazendo exato, separação de Deus, e Cristo, em sua morte, quebra essa morte espiritual, ele nos conecta. A própria morte eterna também não tem mais peso sobre nós, não seremos mais condenados, porque em Cristo não há mais condenação. E até a morte física não terá sobre nós poder eterno também, porque nós seremos ressuscitados assim como ele ressuscitou. Aí é muito bonito tudo isso. A gente recentemente passou aqui pela Páscoa, né, comemorando o significado de um pouco de tudo isso. E, Wilson, falando um pouco mais aqui sobre o livro, além desse título fantástico, não é só o título que chama, né? Não é um clickbait aqui. Eu falei da questão de marketing, mas esse livro não é um clickbait. Tem um baita título, mas tem um ensino ainda mais profundo em todo o seu conteúdo aqui. Um conteúdo aqui de mais de 400 páginas, muito bem escritas pelo Owen. E o que é que levou o exato. Owen a escrever esse livro aqui pra gente? Então, você não se assuste que eu tenho um companheirinho aqui do meu lado aqui agora. Fique Bom, tranquila. é, o- é, você mencionou aí qualquer coisa relacionada a marketing e a tudo mais, né, ao título. O John Owen, de fato, ele não queria ser marqueteiro com esse título. Inclusive no Sim. prefácio do livro, quando ele escreve ao leitor, né, ele diz, né, que se você procura é, ler livros que tenham um bom título para te distrair e um subtítulo também que seja divertido e tal, e que você vai ver, vai gostar e depois vai sair e não vai lembrar mais, como você vai num teatro ver uma apresentação, depois se sair dali e se esquece do que você viu, então você já viu tudo que tinha que ver. Adeus, pode ir embora, não precisa ler. Então, já logo no começo do livro, ele manda o leitor embora, dizendo o seguinte: olha, se é para Aham. isso que você veio aqui, eu gostaria de te convidar a ir embora. E adeus, não precisa ler esse livro, não, né? E com isso, na verdade, ele prende os leitores que de fato querem mergulhar em assuntos que são um pouco mais profundos, né? Um pouco mais Sim. densos e que são pouco explorados, não somente Aham. no universo das pregações, né, da homilética, mas no próprio campo teológico mesmo.
Existe sim. muita tensão e muitos debates em cima dos assuntos que são trabalhados por Owen aqui. Então, tanto o título quanto o subtítulo, que é maior ainda, e que às vezes você precisa ler 2 ou 3 vezes para entender o subtítulo, né? O Aham, livro em si ele não é difícil de compreender o tema dele, aquilo que ele quer defender, aquilo que ele quer atacar, aquilo que ele quer mostrar que está errado, né? Porém, ele exige de nós bastante atenção, e nos dá muita substância para a alma, para mastigar de fato. É um livro, talvez seja a obra-prima de John Owen, né? Eu falei para você aqui que ele escreveu 20 e tantos volumes imensos, e pelos estudiosos dos puritanos, especialmente do John Owen, como o mais erudito de todos os puritanos, sem dúvida nenhuma, A Morte da Morte na Morte de Cristo é uma das obras mais desafiadoras e que é considerada como talvez a obra maior dele, né? sim. Então, Pelo menos a obra mais conhecida dele, eu creio que seja, né? E aqui é uma obra que nós temos, como eu falei, aqui nessa edição mais de 400 páginas, são aqui divididas em 4 livros, e cada um desses livros com vários capítulos, trazendo os mais importantes assuntos tópicos relacionados a esse tema principal, que é, como o subtítulo já diz, a gente mencionou algumas vezes já aqui a ideia do subtítulo, um tratado sobre a redenção e a reconciliação presentes no sangue de Cristo.